Bom dia, irmãos. Iniciamos mais uma nossa aula da nossa querida EBD, nesse período de pandemia em que estamos restritos, estamos com as nossas movimentações e todas as nossas atividades com restrições, e a nossa EBD segue nesse formato online. E hoje nós damos continuidade à nossa série de estudo acerca das cartas de Paulo. E hoje, especificamente, nós falaremos sobre Efésios 3, que é basicamente um estudo sobre a paixão de um missionário, né? Sobre a vida de um missionário que foi Paulo, sua paixão, suas dificuldades e tudo mais. Hoje nós vamos ter a nossa aula, vai ser num formato um pouco diferente, uma apresentação diferente, vamos assim dizer, em que o material que nos foi apresentado, ele propõe uma espécie de, ele simula, né, uma entrevista com Paulo. Então, baseado nos textos das cartas de Paulo, simulou-se uma entrevista com Paulo, acerca da vida de um missionário, acerca da paixão de um missionário. Diante disso, nós temos, primeiramente, os nossos objetivos, né? O primeiro objetivo que nós temos que entender, de saber, na verdade, é compreender que Deus quer missões dentro do nosso coração. Então, com isso, nós teremos que talvez até mesmo rever o nosso conceito ou relembrar o verdadeiro conceito do que é uma missão ou do que é ser um missionário propriamente dito. E o segundo objetivo outra ação, fazer, descrever as atitudes que fez de Paulo um apaixonado pela obra missionária. O que fez? O que despertou essa paixão em Paulo, E o que Paulo fez que demonstrou essa paixão dele pela obra missionária. Então é o que nós veremos hoje no decorrer dessa nossa aula. Então vamos pedir para que Deus nos conduza, que Deus nos dê o entendimento acerca desse conteúdo, desse assunto que queremos tratar no dia de hoje. Pai, nós agradecemos, ó Pai, mais uma vez pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra, pela liberdade que temos de estudá-la, pelo livre acesso que temos à Tua Palavra e, quiçá, o livre acesso a Ti. E somos gratos em todo o tempo, porque o Senhor é bom e as Suas misericórdias, Senhor, se renovam a cada manhã sobre nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é um Deus vivo e que é um Deus verdadeiro que honra e cumpre com suas promessas, mesmo quando não cumprimos com a nossa parte, mesmo quando nos distanciamos do Senhor, o Senhor continua sendo o mesmo. O Senhor não se abala, o teu amor por nós não diminui nem aumenta de acordo com os nossos atos. Muito obrigado, Senhor, porque simplesmente o Senhor é bom. Pedimos e clamamos, Senhor, nesse dia, nessa manhã, que o Senhor nos dê o entendimento acerca da Tua Palavra e que, mais uma vez, a Tua Palavra transforme nossas vidas, que ela encontre morada em nossos corações e seja um agente transformador de nossas vidas. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, irmãos, vamos direto ao nosso assunto propriamente dito. Primeiro, vamos ao nosso texto áureo. Os irmãos que estiverem com suas Bíblias e quiserem acompanhar, fiquem à vontade. Nosso texto áureo é Efésios 3, 7. Ele está transcrito aqui na tela. Fui feito ministro desse evangelho segundo o dom da graça que me foi concedida, conforme a atuação do seu poder. Então aqui Paulo falando por que ele foi ministro do Evangelho, como ele foi ministro do Evangelho. Então aqui nós vamos iniciar, como eu falei, a entrevista com Paulo.
Então, primeiramente nós perguntamos a Paulo, né? Em Efésios 3, versículos 3 e 4, você deixa claro que a sua vida e sua obediência foram em função da sua experiência ao compreender a revelação do Senhor, que o chamava para a salvação e para a obra missionária. Como esta experiência se aplica aos crentes de hoje? Então, Paulo respondendo, né? Hoje, a revelação já existe e precisa ser entendida com sabedoria, conhecimento e coerência. Não pode faltar por parte daquele que quer exercer a obra do Senhor fundamentos sólidos de entendimento da revelação que nos foi dada, a palavra do Senhor. Então aqui, né, Paulo respondendo, né, a pergunta que lhe foi feita acerca da revelação. E hoje, né, segundo a resposta, né, nós vemos que a revelação ela já existe. Nós sabemos que a revelação já existe, que é a própria palavra do Senhor revelada. Mas ela por si só não é suficiente para que ela cumpra o seu propósito e se faça valer. É necessário ser entendida com sabedoria, conhecimento e coerência, né? Que é o que não pode faltar na vida de um missionário, né? Ou de qualquer pessoa que queira exercer a obra do Senhor, que venha a ser um missionário também. E para isso, né, nós precisamos de fundamentos sólidos de entendimento, né, da revelação que nos foi dada por meio da palavra. Então, antes de qualquer coisa, né, de qualquer situação, de qualquer ação, aquele que vai exercer a obra do Senhor, ou o missionário, podemos assim dizer, ele precisa estar fundamentado solidamente acerca da palavra. Tem que conhecer, tem que tomar posse, tem que saber, né, ou ter o entendimento propriamente dito acerca da palavra. Caso contrário, né, será algo talvez fraco, falho. Né? Por isso, a necessidade, né, que temos de estar em constante aprendizado acerca da palavra do Senhor. Né? Sempre nos fundamentando de forma sólida, né, guiados pelo Espírito Santo. Uma segunda pergunta feita, que poderia ter sido feita a Paulo e a resposta dele. Né? Em Efésios 3,8, você diz o seguinte: a mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo. Fale-nos sobre a importância desse compromisso com a mensagem a ser pregada. Então, Paulo respondendo: nossa tarefa é anunciar as riquezas de Deus àqueles que estão à margem do Evangelho, sendo ricos ou pobres na vida material. Participar com paixão em missões é ajudar que as pessoas sejam libertas, né, para que elas sejam libertadas e encontrem em Jesus a razão do seu viver. Aqui a gente faz um gancho na nossa aula passada, né? Quem assistiu a nossa aula passada vai certamente lembrar, né? Sem Jesus, né, falamos na aula passada, sem Jesus a pessoa é considerada morta. Né? Não há vida sem Jesus. Então, diante disso, a nossa tarefa enquanto servos, enquanto filhos de Deus, é anunciar para que essas pessoas que encontram-se mortas tenham vida e vida em abundância. Não importa sendo ricos ou pobres na vida material. Né? O ponto bem frisado e bem importante destacar. Não importa se é rico ou pobre materialmente. Né? A palavra tem que ser anunciada, as riquezas de Deus têm que ser anunciadas a todos aqueles que estão à margem do Evangelho, né? Que estão fora do Evangelho. Então, participar com paixão em missões é ajudar a libertar essas pessoas apresentando Cristo.
a elas. Eis a nossa grande missão e a nossa grande tarefa. Assim como Paulo, você também pode dizer: a mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo, que é o versículo que lemos. Né? Podemos utilizar e tomar posse dessa palavra para a nossa vida? Somos o menor entre os santos? Temos a graça de anunciar aos gentios, aos não convertidos, as riquezas insondáveis de Cristo? Sim ou não? Então fica como uma reflexão. Mas embora nós devamos, como cristãos, ter uma resposta única e pronta para esse questionamento. Prosseguindo então a nossa entrevista, a paixão do missionário se evidencia em seu compromisso efetivo com uma vida de oração. Em Efésios 3:14, lemos sobre a maravilhosa declaração que você fez, né? Paulo fez. Foi a pergunta feita a Paulo. Por essa razão, dobro os meus joelhos perante o Pai. Né? E daí prossegue. Uma atitude que merece o nosso aplauso. Fale-nos, Paulo, sobre o motivo dessa declaração. Paulo respondendo, né? O que levou a colocar-me de joelhos como um gesto de dependência, humildade e quebrantamento foi uma causa. O que me pôs de joelhos foi a causa missionária, que fez com que eu tivesse profunda reverência diante do Senhor. A causa da minha oração era a salvação do pecador. A oração sacudiu os alicerces da religiosidade. A oração é a marca essencial em missões. Então, diante dessa colocação, né, dessa entrevista com Paulo, em que Paulo fala, e do texto de Efésios 3:14, em que ele fala que, diante disso, por essa razão dobro os meus joelhos diante do Pai. Então, Paulo se dobrou diante do Pai em prol das missões. Né? Ele se colocou de joelho diante do Pai em prol da vida dos não salvos, da vida dos não convertidos. E daí vem uma colocação, né? Que quem tem a paixão missionária são aqueles que têm o compromisso com a oração. Então é uma consequência, né? Para se ter a paixão missionária, né? Pelo motivo que é o tema da nossa aula, haverá obrigatoriamente o compromisso com a oração. Se não houver esse compromisso com a oração, não existe a paixão missionária. Né? Certo? Então, diante disso, eu coloco aqui, né, uma conexão para a nossa vida. Há alguma causa pela qual você precisa lutar? Seja a causa qual for, não desista. Faça. Como Paulo, coloque-se de joelhos diante do Senhor. Coloque-se de joelhos diante de Deus. Então, aqui nós concluímos que um processo missionário, uma vida missionária, na verdade a vida de qualquer cristão, ela é alicerçada, ela é embasada, ela é fundamentada com a oração, o compromisso com a oração. Né? É o texto bastante famoso e bastante dito, né? Orai sem cessar. Essa é a vida do cristão. Então, seja qual for a causa, né, pela qual precisamos lutar, coloque-se de joelho diante do Senhor, diante de Deus. E, como o assunto da aula, né, só reforçando, quem tem a paixão missionária tem o compromisso com a oração. Né? Mas do que isso é o compromisso com os não salvos. Né? É o amor pelo próximo, pelos não salvos, que nos leva a essa vida de oração. Então, prosseguindo com a entrevista,
em Efésios 3:10, há também uma importante declaração. Essa declaração deixa claro que a paixão de um missionário se evidencia no compromisso e entendimento da presença e importância da igreja no processo de evangelização. Fale-nos, Paulo, sobre o papel relevante que Jesus deu à igreja. Então, baseado nesse texto de Efésios 3:10, que diz assim: e foi assim para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Então, Paulo responde assim a essa seguinte afirmação, né? A obra de missões faz parte da missão da igreja. A promessa de lutar e vencer contra as investidas do mal foi dada à igreja por Jesus. Por isso, cada dia mais urge que a igreja, no papel de firmar e sustentar a verdade do Senhor, o desempenhe com esta sua missão proclamadora. Então aqui nós vemos o motivo, né, pelo qual Jesus transferiu à igreja o papel de proclamar o evangelho, né, de levar a palavra, de disseminar a palavra e diante da promessa de lutar e vencer contra as investidas do mal que Jesus deu à igreja. Então, é o papel da igreja desempenhar, sim, o processo de evangelização. Só lembrando que a igreja não é a instituição, não é a denominação, não é a placa da igreja, né? São todos que aceitam a Cristo como o único e suficiente Salvador. Deixar a igreja ser transformada em um clube social, onde há reuniões de entretenimento, sem que estas coisas sejam meios do cumprimento da missão, é um tremendo engodo e uma areia movediça, né? É uma tremenda enganação, né? E uma areia movediça que só leva ao fundo, né? E que quanto mais você se move, você tenta sair, mais você se afunda. Então aqui nós voltamos à essência, ao papel inicial, né? A função inicial da igreja, que é proclamar a palavra do Senhor, né? Que é o evangelizar, que é o ser missionário, que é o papel de uma igreja. Então isso fica como um alerta, né, para nós e para as igrejas, que a igreja não pode ser um clube social, não pode ser uma reunião de entretenimento, nada disso. A igreja tem o seu único fundamento e os seus objetivos específicos acerca do reino. Existem muitas instituições relevantes, muitas instituições importantes na sociedade e ajudadoras. Porém, nada e ninguém, nem ninguém, pode substituir a Igreja de Jesus nesse mundo. Paramos e pensamos nas instituições de apoio social, que trabalham com ações sociais, que ajudam, que são relevantes na sociedade e tudo mais. Mas nada disso pode e jamais vai substituir a igreja e o papel da igreja de Jesus nesse mundo, que é o apresentar a Cristo e salvar verdadeiramente essas pessoas. Em Efésios 3:13, você fez um pedido, né? Que estamos perguntando para Paulo. Essa declaração, por meio de um pedido, deixa claro que a paixão do missionário se evidencia com o objetivo de despertar ânimo e vigor. Houve algum motivo para que você fizesse esse pedido? Antes de responder, vamos ler o que diz nesse versículo 3:13. Portanto, peço-vos que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Então, Paulo respondendo acerca desse texto, né? O motivo para que ele fez esse texto. Sim, houve um motivo. Imaginem os cristãos da época, sabendo que o líder deles, no caso Paulo, Paulo,
vivia tempos de pressão física e mental grandiosa. Imagine a influência psicológica e espiritual que essas dores poderiam resultar na vida dos primeiros cristãos. Um possível esmorecimento poderia ocorrer. Por isso fiz esse pedido, um apelo. Eu não poderia deixar de cumprir a minha missão por causa da perseguição. Pelo contrário, sendo perseguido, poderia levar Jesus aos gentios. E isso deveria ser um motivo de alegria e força para eles e nunca de desânimo. Então, o motivo que Paulo fez esse pedido para que não desfaleçais nas minhas tribulações, as tribulações que Paulo estava passando, as lutas pelas quais Paulo estava passando, para que isso não servisse de motivo de desânimo, para que as pessoas não olhassem para essa dor, para esse sofrimento que Paulo estaria passando e olhassem para Cristo, que era o único objetivo da missão de Paulo. E nos dias de hoje também não é diferente. Não temos que olhar para as dores, para as dificuldades que uma liderança, por exemplo, possa estar passando. Nós temos que olhar verdadeiramente para Cristo. Senão, uma dor, um sofrimento, as lutas tremendas pelas quais Paulo passava, pelas perseguições, poderia ser motivo das pessoas se desanimarem, teria sido uma influência ruim, poderia ter sido uma influência ruim na obra que Paulo estava desenvolvendo. Por isso ele pediu, ele clamou, para que essas dores não esmorecessem os novos convertidos. E para nós concluirmos, já com as reflexões que foram enviadas anteriormente aos irmãos, como ser um missionário com paixão. Ser um missionário com paixão, a palavra compaixão. Ser um missionário que tem paixão. Primeiro ponto, nunca esqueça e abandone o seu chamado. Lembrando que esse chamado é sempre, é igual, a gente brinca, comenta, é igual senha de banco, é de uso pessoal e intransferível. O seu chamado é consequência de um relacionamento pessoal seu com Deus. Nunca esqueça e nem abandone esse chamado. 2. Lute e desenvolva uma vida de oração, priorizando estar com o Senhor e fazendo a sua vontade. 3. Ame a igreja e demonstre com palavras e atitudes esse amor. Deus é amor. Nós somos igreja, então ame a igreja, demonstre esse amor com palavras e com atitudes de amor. E o 4, faça parte do corpo de Cristo, seja igreja, mas com disponibilidade e entendimento, que precisa crescer e estar bem ajustado à sua igreja. Aqui é outro ponto, como foi falado no início, precisamos estar sempre aprendendo e nos alicerçando, nos embasando acerca da palavra. Mas para isso, nós temos que ter a disponibilidade para poder e o entendimento de que necessitamos crescer, de que necessitamos de nos adaptar de nos ajustarmos à igreja, às necessidades, às dificuldades da nossa igreja. Amém, irmãos? Então assim nós encerramos mais uma aula, nesse formato diferente. Hoje nós tivemos olha só, o privilégio, uma entrevista com Paulo, com o apóstolo Paulo, acerca da vida de um missionário. Então que possamos, com isso, ser um missionário com paixão, apaixonados pela obra missionária. Lembrando que para ser um missionário eu não necessito estar necessariamente em um campo missionário, fazer parte de uma junta de missões e tudo mais. O que nós precisamos para ser um missionário é termos o coração em Cristo e o desejo
né, é de levar Cristo aos que estão à margem do Evangelho, né, é apresentar Cristo aos não convertidos para que saiam da sua situação de morte e tenham vida e vida em abundância com Cristo. Amém? No mais, irmãos, desejo a todos uma boa semana e que o Senhor nos abençoe. Amém.